Vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, que sempre nos inspira, sempre nos intui. Nesse nosso estudo, no estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, esses nossos irmãos espirituais que nos auxiliam a nos conectarmos. Todos nós estamos mergulhados no hálito divino, no hálito divino do Criador, uma linguagem de Kardec, como nós aprendemos no fluido cósmico universal. E é através desse fluido que nós nos sintonizamos, que nós criamos uma sintonia e que também nos sintonizamos a Deus, que nos sintonizamos a Jesus, pois Ele mesmo nos disse: onde dois ou mais ali estiverem falando em meu nome, eu lá estarei. E com certeza Ele se encontra junto de nós, no meio de nós, e nós, juntos, todos na mesma sintonia, com o mesmo foco de pensamento, o estudo do Evangelho, a luz da doutrina espírita, vamos assim nos amparando uns aos outros e nos aproximando cada vez mais do entendimento, cada vez mais da felicidade, que é o nosso objetivo. Agradecidos, então, por essa oportunidade de todos nós estarmos juntos aqui, nesse sábado, estudando o livro O Consolador. Vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. E graças a Deus nós temos aqui a presença de todos vocês, o Samuel, a Meg, o nosso irmão Nivaldo, a Rose e todos os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, que nos inspiram. Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês hoje. Eu não consegui estudar a pergunta de hoje. Eu vou precisar da ajuda de todo mundo. Foi uma semana... Eu sei que a gente não deve se justificar, mas essa semana é uma semana que cabe justificativas. A gente teve bastante coisa para estudar. Nós estamos trabalhando com outro livro, que vocês sabem que é o Os Domínios da Mediunidade. A nossa irmã Márcia, que tem muito me ajudado, ela foi aqui e fez o trabalho dessa semana aqui na casa, que é a gravação da reunião espírita. E nós também nos preparamos hoje à noite, fica aqui o convite para vocês, quem quiser acompanhar com a gente vai estar representando o CETREL também, na Rede Amigo Espírita, na Web Rádio Fraternidade, e mais 6 pools de rádios que vão estar transmitindo um estudo que a gente vai fazer da parábola do administrador infiel, capítulo 16, do Evangelho de Lucas. A gente vai abordar essa parábola junto com o NEP Honório de Abreu, em Pernambuco. É tudo online, né? A gente faz tudo online. E é um estudo bastante interessante. Quem puder colaborar ali no chat, trazendo, sabe, todas as boas vibrações, todas as pessoas que estão ali reunidas, essas vibrações chegam para a gente, sempre. Nosso coração sempre cabe essas vibrações se refletem, se reverberam. E muitas vezes ali, colocando no chat alguma coisa que você já amealhou, que você já conquistou no ensinamento, isso ajuda não só a nós, que estamos ali tentando trabalhar sobre o tema, mas também a todos os outros irmãos que estão ali acompanhando. Então, fica aqui o convite. Hoje, às 21 horas, a rede que abre é a Rede Amigo Espírita, mas ela vai ser retransmitida para diversas outras redes. Quem quiser assistir nas outras redes também não tem problema, é a mesma transmissão. E o chat, pode colocar lá que sempre vai ter alguém ali trabalhando com a gente e vai estar ali apresentando, né, as reflexões para que a gente possa aprofundar no assunto. Fechando esse parênteses, vamos para os nossos estudos de hoje. Nós estamos estudando o livro Consolador, como nós já comentamos, estamos no capítulo 2.3, que trata sobre cultura. Nós já estudamos a primeira parte desse capítulo, que trata da cultura com o subitem razão. E agora nós estamos trabalhando numa segunda parte desse item cultura, só que agora há o item
intelectualismo. Semana passada nós fizemos a pergunta 204 e hoje nós trabalhamos com a pergunta 205. Uma pergunta que tem como resposta praticamente uma página. Ou seja, tem um conteúdo bem grande, tá? Para a gente realmente aí trabalhar um pouco a respeito dessa nossa pergunta. Vou compartilhar telas com vocês. Gilberto, seja bem-vindo. Querendo participar, é só abrir o microfone. Bom? Bom. Ela deve estar visível para vocês, né? Eu estou sem o mouse aqui, então está um pouquinho mais complicado hoje. A gente vai tentar se virar. A pergunta, ela parece ser pequena, né? Mas ela tem uma extensão, assim, nossa, é muito vasta. Tanto que a resposta de Emmanuel, como eu disse, é uma resposta de uma página. Olha a pergunta. Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Nossa, né? É uma pergunta que só pergunta assim, se você parasse para meditar um pouco, você fala, meu, é uma pergunta que tem uma condensação de conteúdo muito grande, né? E Emmanuel, nossa, ele traz para a gente uma resposta assim, como todas, né? Que nos abre uma reflexão assim muito, muito. E aí ele começa. A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Realmente, temos essa capacidade muito reduzida, tá, gente? O corpo físico, ele é um amortecedor em todos os sentidos, de todos os sentimentos, e inclusive até mesmo do nosso potencial intelectual. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra, reside o acervo de lembranças vagas, de noções inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos a que chamais subconsciência. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano, um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas, inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por 1 milésimo de segundo a corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro, um nanômetro, né? E tereis, assim, uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da terra para suas orgulhosas deduções, verificando que, por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem no mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. Uma resposta que, a princípio, parece até um pouco complicada, mas, de uma maneira geral, nós até já temos vamos dizer assim, um arcabouço de informações do próprio livro Consolador, quando nós, nas perguntas anteriores, a gente estudou um pouco sobre o processo, no momento da reencarnação, né? Como se dava, né, esse processo do esquecimento do passado e das recordações das ideias inatas. O nosso irmão Emmanuel nos chamou a atenção que até os 7 anos,
o nosso passado, ele fica como que meio obnubilado, lembram? Meio obscurecido. Ele fica coberto como se fosse por vamos dizer assim, uma névoa, que permite que ali, não tendo acesso a esse passado, os nossos pais possam ali construir e edificar um caráter, uma mudança, uma proposta de caráter, que depois, ali dos 7 aos 14 anos, esse passado, que antes ele estava bastante obscuro, bastante obnubilado, ele agora começa a ficar menos obscuro. Começa o espírito a ter as recordações do passado. E aí é que vem a prova máter, porque aquelas construções feitas pelos nossos pais, de uma personalidade nova, muitas vezes ela entra em conflito com aquilo que havia já sido desenvolvido no passado. E que aquele momento é um momento em que nós vemos, principalmente nos nossos jovens, né, que é um momento da revolta do mundo, né? Parece que o mundo está errado e que está todo mundo errado, mas é aquele momento em que você tem um conjunto de ideias que foi ali apresentado pelos seus parentes, pelos seus pais, e um conjunto de ideias que faziam parte, do seu arcabouço, né? E aí a nova personalidade começa a ser desenvolvida. Ainda é tempo, né? Emmanuel nos fala, em que os nossos pais ali podem ali trabalhar com essa personalidade, ainda há um tempo para isso. Porém, passados dos 14 anos, dos 14 aos 21, aí o espírito toma conta de si mesmo, e aí a nova personalidade, que vai ser a composição das duas, vai dar lugar àquilo que ele vai levar para a sua vida. Obviamente, ainda há espaços aí para correções, há espaço ainda para um trabalho, mas é um trabalho mais difícil, mais árduo, que é facultado, que é facilitado, né, no início da encarnação, exatamente por esse esquecimento do passado. E Emmanuel toca novamente nesse assunto, né, e ele nos chama novamente a atenção a esse esquecimento e a essa oportunidade redentora, e sobre o inconsciente, onde tudo isso ali fica armazenado. Depois ele toca num assunto de que o próprio cérebro, né, pelas condições nossas mesmo, né, condições daqui do espírito, num mundo que nós nos encontramos, mundo de provas e expiações, ele é uma máquina frágil. Ele é uma máquina que age na dependência, né, do oxigênio, da irrigação, e que essas ligações sinápticas, essas conexões de 100 milésimos, né, que hoje a gente chama de nanômetro, né, que é nanoconexões, nós chamamos de ligações sinápticas, né? Essas ligações, elas são consequência do aprendizado, consequência de tudo aquilo que você vai vivenciando, do seu acúmulo de experiências, né? E que essas ligações, elas vão se tornando cada vez mais vastas à medida que o homem, o ser humano, ele vai ali se aperfeiçoando, ele vai caminhando nesse sentido. Existem algumas perguntas no Livro dos Espíritos que tocam um pouco a respeito desse assunto, mas eu vou deixar essa parte do Livro dos Espíritos para a nossa irmã Meg, que hoje ela está aqui com a gente. Eu tinha dado uma lida na pergunta 367 até a 370. Tinha dado uma olhada também na pergunta 361. Tinha dado uma olhada na pergunta 392 e 393. Pode ser que eu tenha caminhado até por um lado não tão, vamos dizer assim, dentro do que está aqui no nosso estudo. Eu só vou colocar o que eu vi, assim, mas eu não vou ler, eu vou deixar para que a gente possa, as outras pessoas também participem, né? A 367, ela está no bojo de influência do organismo. E eu achei interessante porque Emmanuel fala, né, sobre a influência do organismo, do cérebro físico, né, na expressão do espírito. E ele tem ali a pergunta 367, 368, 369, 370, que eu achei bem interessante nesse aspecto. Depois eu falei sobre a pergunta 361.
o que é que eu falei da 361? Ela está dentro das faculdades morais e intelectuais, de onde vem para o homem as qualidades morais, ou as qualidades boas ou más, né? Então, eu achei também que poderia ter alguma ligação, e a 392 e a 393, ela está dentro do bojo das perguntas, que falam, até lá, devia ter deixado marcado, né? Quer dizer, eu estava com o meu livro dos Espíritos e eu não trouxe. Esquecimento do passado. Essa eu comentei, né? Porque os espíritos encarnam, perdem a lembrança do seu passado, a 392 e a 393, que é a sequência, né? De que maneira pode o homem responsável para ali, para lá, e ele vai adiante. Então, eu achei que essas perguntas, elas tinham algo a ver com o trabalho de hoje. Mas eu vou ser honesto para vocês, eu tive pouco tempo de pesquisar. E eu tenho certeza, gente, eu não achei, mas eu tenho certeza que tem uma pergunta dentro do Livro dos Espíritos que fala a respeito da condição intelectual nossa. E que eles dizem que, frente à eternidade, frente à verdade, nós estamos ainda muito distantes. Nós ainda, o nosso conhecimento ainda é muito acanhado. O problema é que eu não achei essa pergunta. Quem sabe a Meg tenha achado, ou qualquer um de vocês tenha encontrado. Passo a palavra para vocês, passo a palavra para todos nós. Tá me ouvindo, Edu? Perfeitamente, todos nós. Tá, porque o celular é um pouquinho diferente, então eu tenho medo de não conseguir, tá? Mas, primeiro, essa pergunta 205, quando você iniciou o trabalho falando, ai, não tive tempo, tal, eu falei, pronto. Qual é a capacidade intelectual do Edu, né? Porque se você não teve tempo, você puxou o fio da meada de toda essa parte de 7 anos, de 14 anos, né? Então, é muito legal. Agora, quando ele fala assim, a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, eu achei incrível, porque fora da Terra, nossa intelectualidade se eleva. Isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu achava que ela se eleva ao nível que você conquistou na Terra. Não é verdade. Lá, a amplitude, a abertura é tão grande que lá, pelo que eu entendi aqui, né, é maior mesmo. E veio na resposta. Outra coisa, lembranças vagas. Eu trouxe como exemplo as crianças que tocam Beethoven. Com 4 aninhos, às vezes, tocam uma partitura. Então, lembranças vagas de vocações inatas, de numerosas experiências de valores naturais e espontâneo, que nós chamamos da subconsciência. Então, achei isso aí muito legal também. Está exatamente na folha que você colocou agora. Aí embaixo, tá vendo? Ó, nesta sombra reside o acervo. Eu acho que essas crianças que a gente recebe muito agora com facilidade pelo WhatsApp, representa bem essa situação. E também, eu tinha feito a pesquisa em casa, eu não trouxe o Livro dos Espíritos. E eu não sei por que eu anotei a Missão do Homem Inteligente na Terra, que é o capítulo 7, e também anotei a questão 24 e a 71, mas eu só trouxe o Livro dos Espíritos e o Consolador. Então, eu não sei porque eu anotei isso, tá? Agora, continuando na questão, né? Na página seguinte, na 138, quando fala assim, o homem comum, uma representação parcial do homem transcendente. Tem um pedacinho que fala assim, aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na própria situação caracterizada pelas necessidades de provas amargas. Então ele se compromete anteriormente, chega aqui, é revoltado, né? Mas são provas amargas que ele tem que cumprir, não tem jeito, né? Outra coisa também, eu peguei um livro que chama Colheita do Bem, do Chico Xavier, que ele fazia curas através de aromas. Então, também é
nessa parte que você colocou agora, o homem comum é uma representação parcial do homem transcendente. Então, nesse livro Colheita do Bem, Chico Xavier fazia cura através de aromas, eu li lá alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, 2 épocas da espiritualidade. Todo progresso é uma arma de 2 gumes. Então, todo progresso é para o bem ou para o mal. E eu peguei o exemplo do próprio Emmanuel, que é um exemplo que teve que passar pela prova da umidade. Foi senador romano, né? E depois foi escravo, né? E nós temos alguns exemplos na literatura espírita que fala de um autista que falava inglês em determinado momento. Onde será que estava isso dentro dele? Né? Embora ele é um aparelho frágil e deficiente, é um espírito em queda, ele vai valorizar as suas realizações no trabalho, de repente ele começa a falar inglês. E também peguei uma coisa super legal que eu achei, no livro O Roteiro, do Chico também. Uma cuidadora estava com uma senhora que tinha Alzheimer. E, de repente, uma outra cuidadora entrou em trabalho de parto. E essa senhora com Alzheimer foi lá, até o médico e a ambulância chegar, e fez o parto daquela outra senhora. Tá? E essa história está no livro O Roteiro. Então, veja bem, as conexões do nosso cérebro são de 100 milésimos de milímetro, está escrito aqui. E tereis, assim, uma ideia exata da pobreza da máquina pensante que se dispõe o sábio na terra para suas orgulhosas deduções, verificando por sua condição de espírito caído na luta expiatória. Então, basta um rompante nosso, basta uma sintonia virada, não sei as palavras para te explicar isso. De repente, você está com Alzheimer e, de repente, você é aquela médica que vai fazer um parto. Saber que altura cortar o cordão umbilical? Jesus do céu, né? Então, isso tudo prova nesses 2 livros, e acredito que nessas 2 questões que eu anotei, mas eu não trouxe, né? E que isso realmente provou para mim uma novidade, eu nunca tinha pensado nisso, que a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida. Em alguns casos, muito mais do que nós imaginamos, devido às 2 asas, né? A da moral e da intelectualidade que você tem que usar. E naquele capítulo 7 do item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra, onde o espírito protetor de Bordeaux, Ferdinando, ele fala que a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Porque é uma missão que Jesus nos dá. Pondo em nossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las para o bem. Eu ainda citei. Por que será que algumas pessoas têm essa capacidade mais aprimorada? Porque em equilibrar a inteligência moral e intelectual, por exemplo, como Albert Sabin fez ao desenvolver a vacina da poliomielite, né? E dar de presente para todas as crianças da humanidade, são atos, são gestos que comprovam como é verdadeira essa colocação. Podemos ter uma ideia da extensão da capacidade intelectual? Só uma ideia. Porque só eles lá no mundo espiritual teriam essa sabiência, esse conhecimento e demonstrariam isso e sabem disso que nós ainda não sabemos. Mas, graças a Deus, estudamos o Espiritismo, né? Eu vejo aqui, né? Aqui, eu leio tanto, eu procuro tanto entender inglês, mas eu abaixei um aplicativo aqui, porque eu não consigo, cara. Meu Deus! Nós alugamos um carro e você tem que saber o que é esquerda, o que é direita, os números, porque você tem que entrar na rua tal, fazer isso. Eu abaixei o aplicativo e eu parava no acostamento, colocava a palavra, senão eu ia me perder, entendeu? E olha, eu
tento há muito tempo aprender inglês. Eu já vi, esse talento eu não tenho. Se tive em outra vida, nessa vida aqui, sabe, não aflorou. É a experiência, a prova viva, tá? Essas foram as colocações que eu achei dessa questão super interessante. E aí, dou você não gosta que eu faça isso, mas eu vou fazer. Eu dou você como exemplo de capacidade intelectual, porque eu acho incrível como você consegue, assim, pá! Eu só consigo anotando, lendo, relendo, né? E eu acho que... Qual é a ideia dessa extensão? Só juntando as duas asas mesmo, a moral e a intelectual, senão fica meio que perdido, tá? Essas são as colocações que eu colocaria nessa questão, tá? Perfeito. Obrigada, Edu. Muito bom, muito bom. Mais colocações, vamos aproveitar. Eu acredito que no Livro dos Espíritos, a partir da questão 776, evolução moral, lei do progresso, Sim. é aí que vocês vão achar a resposta que você está querendo, Edu, na lei do progresso. Que aí a gente vai visualizar esse progresso intelectual e o progresso moral, as duas asas que a gente precisa trabalhar. Né? Foi pelo menos o que eu pesquisei e estudei aqui antes do nosso trabalho. Mas quanto à resposta do Emmanuel, a pergunta e resposta da 205, né? O Emmanuel é taxativo no primeiro parágrafo falando que é excessivamente reduzida a nossa capacidade intelectual. Como encarnado aqui, ele taxa lá, vou estar até na tela aqui, né? A capacidade intelectual do homem terrestre, eu deixo bem claro, é excessivamente reduzida. Agora, reduzida por quê? Em face dos elevados poderes de personalidade espiritual, independente de cada lado. Ou seja, depois ele afirma para nós também que os elos de reencarnação que faz esse processo aí de quebra-luz, né, do esquecimento do passado, é que nos torna assim um pouco disperso aí desse esquecimento dos nossos desenvolvimentos intelectuais que nós tivemos nos passados. É porque nós precisamos passar por algumas provas e necessidades. Eu, no meu livro, eu costumo rabiscar ele aqui, pôr marca-texto, então eu coloquei marca-texto aqui na palavra, algumas palavras, né? Então, excessivamente reduzidas, né? Os elos de reencarnação, conquistas anteriores, quebra-luz, conquistas anteriores. Aí nós temos lembranças vagas. Também coloquei no terceiro parágrafo, o homem comum é a representação parcial do homem transcendente. Então, isso aí é muito interessante. Depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Aí fecha aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, característica de necessidade de provas amargas. Aí que nós às vezes questionamos a divindade, por que nós estamos passando por os momentos tão difíceis. Não é por nossa falta nossa incapacidade intelectual, é que às vezes nós estamos aqui por uma prova, expiação de vidas pregressas. Então nós temos que trabalhar com isso, né? Quando ele trata sobre esse problema do cérebro, que é um aparelho frágil, deficiente, onde o espírito em queda tem que valorizar suas realizações de trabalho, eu imagino que esse último parágrafo que ele colocou a complexidade que é um cérebro e o que a gente tem de infantilidade ou não ter conhecimento de como um mecanismo desse tem uma geração de tantas minúcias, tantas coisinhas pequenas que nós nunca ainda temos uma incapacidade até de entender, compreender. Por isso que ele coloca que nós somos assim muito ainda infantis, muito ingênuos, que não sabemos nem
o cérebro, o nosso funcionamento do cérebro, como que ele armazena, como que grava, como que ele trabalha isso. Eu acho que esses dois últimos parágrafos quer dizer que a nossa inexperiência, a nossa incapacidade intelectual de compreensão de uma máquina que está em nós, que nós não temos o entendimento, a compreensão necessária, que deveríamos, pelo menos, ter um discernimento melhor. Acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, não? Obrigado. Mais ou menos, muito obrigado. Realmente foi de muita profundidade. Muito obrigado. Colocações, por favor. Todos podemos, só fale alto, porque estamos longe do microfone. Estão me ouvindo? Assim, mudando, né, de visão, quando falou do... Eu achei muito assim, extraordinária a resposta dele, né? Porque, como sempre. E, realmente, eu acho que essa parte que a gente tem, o Samuel falou, é tão delicadinho, né? Esse fluxo de inteligência que a gente tem, que a gente se acha tanto, né? E, no fim, é uma coisa tão... Basta você ficar sem oxigenação e acabou tudo. Perdeu aquele teu HD ali, já dessa encarnação já foi no saco, né? E de tão, assim, delicado que é, né? E eu também, né, Meg, eu também não tinha observado isso, de como se expande, né? A gente lê nas literaturas, né? Do que a gente vê aí, do conhecimento que a pessoa tem, né, que é permitido ter de algumas vidas, e já é muito, né? Às vezes você tem 2, 3 vidas de reencarnações que você tem conhecimento, as pessoas muito elevadas, né? Assim, não estou falando dos males, estou falando dos medianos, já é muito para saber, né? Então, olha o quanto de informação que a gente tem. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa. Sempre eu pensei nisso. Nós temos muitos potenciais em nós, né? É que nós, infelizmente, não temos acesso a descobrir esses potenciais. Eu falo isso porque eu comecei a jogar tênis com 38 anos. E quando eu fui pela primeira vez numa aulinha de tênis, junto com as amigas lá no clube, vamos ver como é, como que funciona e tal. Eu peguei e joguei, né, um negocinho lá, e o professor, que era um senhor muito experiente na área, me chamou num canto e falou assim, olha, compra uma raquete e vista, porque você tem muita habilidade. Eu passava a bolinha para o outro lado, mas eu achava que estava tudo dentro do normal, né? Ele falou assim, você tem muita habilidade. Eu falei, nossa, será, né? Enfim, comprei a minha raquete e tudo tal, comecei a fazer aula. Em um ano, eu fui destaque do clube inteiro. Tinha uma festa dos esportes lá, e eu fui destaque, ganhei como se fosse um Oscar, né? Do tênis. E eu nunca imaginava poder, assim, eu nunca imaginava jogar tênis, e realmente me apaixonei, e foi uma coisa deliciosa. A pintura também foi uma coisa que aconteceu lá atrás da minha vida como uma coisa bobinha, mas aí, quando eu começo a relembrar, teve alguns cursos que eu não fiz bem poucos, e bem poucos cursos, e bem pouco tempo de curso. Eu chegava a me ver assim, a professora sentando e eu de pé ali com o avental mostrando uma técnica que eu tinha criado na pintura. E ela, não, mostra pra gente na próxima aula. E aí eu mostrando para elas, dando a aula, a professora sentada, aprendendo a técnica também. Hoje eu vivo da pintura, né, praticamente posso dizer isso. E o que eu fiquei mais assim, lisonjeada é que eu não tive aula, eu não tive não tive muita base, eu fui no natural, fazendo pela nato, o negócio meio nato.
E quando eu vejo algumas professoras que eu tenho contato, e eu vejo as peças que elas fazem, eu falo, puxa vida, ela é professora da aula, e essa peça não está bonita, não está boa, não está como deveria ficar, né? Como eu faço, muito humildemente estou falando, tá, gente? Pelo amor de Deus. E, então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Tem colega ali que fala, você pode ficar 1 ano sem jogar tênis, porque elas fazem aula 2, 3 vezes por semana. E elas falam, você pode ficar 1 ano sem jogar tênis, você vem que você ainda ganha da gente, pela tua habilidade. Então, eu acho que nós, todos nós, temos muitos potenciais de outras vidas, enfim, e que a gente, infelizmente, não tem acesso, porque essa vida é curta para a gente ter acesso. Você já experimentou fazer dança? Você já experimentou cantar? Você já experimentou fazer um esporte? Quantos esportes existem? Quanto tipo de músicas, de estilos? Você já experimentou da parte da culinária? Eu acho que tem coisa que a gente já sabe que a gente não gosta, mas tem outras que a gente não teve acesso. E se, de repente, a gente pode se descobrir num acesso desse, que a gente tem a oportunidade, um talento. Não estou falando que é um talento para você aparecer na televisão, não estou falando isso. Mas, assim, muito humilde, você fala assim, puxa, eu tenho uma afinidade com isso. Eu tenho uma facilidade nesse caminho. Porque tem gente que, se você jogar uma bola, a pessoa não sabe nem o que faz com aquilo, como rebate aquilo. Tem outras que, instintivamente, já conseguem fazer o negócio acontecer. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho isso que é acessível a todos. E nem a facilidade que o Edu tem de pegar um texto e uma frase e viajar, esmiuçar e buscar aqui e lá, é uma coisa que eu não tenho. Eu não consigo, eu não tenho a capacidade de armazenamento e de todo o intelecto e estudo dele. Talvez, se ele for para uma quadra de tênis, ele não consiga nem passar a bolinha para o outro lado. E eu acho que isso que é o bonito da vida, sabe? Isso que é o gostoso. Pensou se todo mundo tivesse na mesma... né? Eu acho que isso que é bacana, a gente se descobrir, é a oportunidade desse acesso, né? E isso a gente consegue quando você dá um leque de oportunidade para as crianças, se descobrirem, se reinventarem, se adaptarem, é onde você consegue pegar isso, né? E é muito triste quando você vê que as pessoas muitas vezes não têm essa chance, né? Tem até talentos ali, mas não tem a chance de florescer algo que estava lá dormentinho e que poderia adormecer, né? Se expandir. Então, a minha contribuição é essa. Muito boa. E que contribuição, hein? Amei a contribuição. Só para a Beg não ficar assim, muito decepcionada também, eu também não speak English very well. Detesto. Não aprendi, fui, verifiquei e precisei muito do inglês, né? Na empresa que eu trabalhava, de energia elétrica, você compra os aparelhos todos, ele vindo do exterior, dos Estados Unidos, da Ucrânia, do Japão, esses equipamentos todos da Rússia e tal. É tudo manual em inglês e você tem que aprender a saber o inglês. Aí, quando a pessoa está no campo lá, você vai discutir com ele. Aí que o peão da empreiteira, a pessoa lá do inferiorzinho, lá, sem linguagem nenhuma, não sabe o inglês direito, aí são 2 analfabetos. Então, o inglês não fica triste, não. É só você ver, eu estou nessa. Uma semana atrás, ele reclamou de quem não estava lendo um livro, ali, está até ali no meu lado, estava lá, na Gênesis lá. Depois, para a gente ler o capítulo 15, 16, 17, 18, acho que vou ter que ler do início mesmo, não adianta ler só os pedacinhos. Aí, agora gostei da Rosa de falar sobre o esporte, aquelas coisas. Tem coisas que a gente identifica mesmo. Eu entrei no esporte, quer dizer, quando criança, no futebol, como todo homem entra mesmo, então, mas lá no final da vida, lá no finalzinho aqui, entrei no outro esporte e fui desenvolver, que é interessante. Eu nem estou com a camiseta, mas parecia ser a camiseta do esporte da peteca, né? Então, é um esporte legal, tranquilo, que, igualzinho a Rosa falou, hoje, de 64 anos de idade, a pessoa fala assim comigo, pô, você ainda ganha da gente aqui de montão, de boa. Foi tranquilo, você sabe os macetes, você sabe os atalhos da vida, né? Então é isso que aprende.
É muito bom. Muito bom isso. E Muito que legal, né, gente? A gente saber que o Espiritismo explica isso para a gente. Mas eu queria... Essa pergunta que a Rose falou, eu sempre penso, caramba, por que eu não vim com o manual, né? Eu dou bem para isso, eu não dou bem para aquilo. Agora tem uma coisa, eu passei a dirigir depois de aposentada. Uma coisa que eu não fazia, eu tinha pavor de dirigir, né? E na hora que eu me aposentei, qualquer coisa, ainda tinha que aprender a usar o celular para chamar Uber, porque, ai, meu Deus, como é que faz isso? Então, eu tinha que contratar um táxi, que era mais fácil de ligar o telefone, né? E aí eu comecei a ter aula. Quando meu marido viajava, eu pegava o carro e tentava tirar da garagem e pôr na garagem. Tentava tirar e pôr. E bati, claro, né? E aí ele ficou muito furioso. Aí eu peguei um dia que ele viajou assim, 5 dias, eu contratei um professor para aula de pessoas que têm carta e que não dirigem. E eu fiz 4 horas todos os dias. Ah, minha filha, agora ele na pandemia quer um carro só, eu já briguei. Eu quero meu carro de volta. Eu nunca imaginei que eu dirigiria. Mas, Samuel, já tentei tanto inglês, Samuel, meu Deus. Mas eu abaixei o aplicativo. Até o que eu fui comprar no mercado, o que era ervilha, o que era nozes, coisas assim que fora da caixinha, só com o aplicativo no celular. E agora eu também já sei usar o aplicativo. Eu ponho a palavra, puf, já veio. Não precisa mais aprender a falar não, viu, Samuel? O aplicativo basta saber ler. Só que também não pode ser analfabeto de... Como é que a gente fala? Analfabeto de digital. internet. Como? Analfabeto digital. Isso, só que você não pode ser analfabeto digital. Você tem que ter alguma ajuda em algum ponto. Imagina, eu levava meu marido, toda vez que eu ia fazer uma palestra, falava, Edu, eu trouxe meu marido, que eu não sei nem onde põe um pendrive, né? Aí, outro dia, eu tive que cobrir o Edu. Minha filha aprendi onde põe um pendrive, onde liga a câmera, onde liga o negócio. É assim, mas que bom que o Espiritismo dá essa explicação, né? O que somos, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, né? Porque, graças ao Espiritismo, nós temos uma assim, visão, né? Melhor, mais aberta, mais clara, mais intelectualizada, e saber que a vida inteira você tem que estudar e possibilidades ainda existem, né? É isso aí. Dá para me ouvir daí? Ouvi, é o Francesco que chegou? É. Eu acho que eu te ouvi, Francesco. Fala. Deu para ouvir? Deu. Ah, tá, beleza. Você deixou as visitas em casa, porque sua esposa escreveu no grupo. Não, eu vi. Alguém tem que ficar na loja, né? Tá certo. Fala muito também. Vou fazer umas observações só. Então, gente, a gente está falando, né, inclusive, aí na resposta, fala do cérebro, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, para o nosso cérebro chegar onde chegou, são milhões de anos de evolução. Aumenta o tom, Francesco. Não está dando ainda? Eu estou de frente. Agora melhorou. Você tem que falar mais alto. Ah, tá. Porque a gente está falando alto demais, né? Agora tá bom. Então, para o nosso cérebro chegar nesse ponto que chegou, são milhões de anos de evolução, né? Milhões de anos de evolução. E a gente vê que é uma coisa delicada demais, né? Qualquer coisinha já o bicho apaga, né? Não é igual ao computador. O computador você tira o cérebro pensante lá, que é o disco, e põe outro. Agora, o cérebro a gente não tira esse e põe outro, né? Não dá, né? E volta com a mesma capacidade. Não volta. Então, cada um é cada um. Agora, o que a gente poderia destacar? A gente poderia destacar o seguinte. Fui eu que coloquei aquele vídeo da autista tocando piano, tocando a peça de Chopin, né? E é uma das peças mais difíceis de Chopin.
E ela estava tocando, não sei se vocês repararam, ela estava olhando para cima e virando os olhos enquanto ela tocava. Ela não estava olhando para o teclado. Ela estava tocando sem partitura. Então, é o espírito trabalhando aí, é o espírito agindo, gente. Esse é o ponto principal do negócio. É que esses espíritos que estão vindo aí, estão vindo com uma capacidade enorme, mostrando para nós que não importa a situação em que o corpo físico esteja, não existe barreira para o espírito. Ele faz o trabalho dele e pronto. Ele vem e faz. Não importa a barreira que ele tiver pela frente. Então, foi isso que eu achei interessante colocar no grupo, porque ali a gente pode avaliar o potencial do espírito. Porque aquilo ali a gente não pode dizer, a criança autista aprendeu a tocar. Não, ela não aprendeu, não. Ela sentou no piano e mandou bala. Tocou aquilo ali. Agora, pergunta para um professor de música, para um professor de conservatório, como é que faz para tocar aquilo lá? O cara tem que estudar mais de 10 anos de piano para poder chegar naquele ponto ali. E tem que ser um estudante só de Chopin para poder tocar aquilo ali. Só de Chopin. Porque as peças de Chopin são muito complicadas. Porque Chopin tinha uma característica diferente dos outros pianistas. Primeiro, ele era só pianista, compositor. Segundo, ele tinha um alcance, uma abertura de mãos que ele alcançava quase 2 oitavas. Então, para tocar com um treco daquele ali, é uma coisa extraordinária. A gente é um negócio fora do normal. A gente não tem... A gente avalia pela capacidade da criança que está tocando ali. Mas a gente não avalia pela parte da técnica, da dificuldade técnica que existe ali. Pode perguntar para qualquer professora de piano como é que faz para tocar aquela peça de Chopin. Ela vai explicar para vocês quantas horas de estudo por dia precisa para chegar naquele ponto. E aquela criança tocava assim, eu lembro, ela tocava com a cara para cima, assim, né? Como se tivesse um negócio manipulando as mãos dela ali. E ela tocando. Então, é a força do espírito, gente. É o porta-luz ali. Então, o caso da Rosa é diferente, é uma habilidade que ela já tinha, ela já trouxe com ela, né? Mas que ela nunca tinha percebido que ela tinha. Então, o Edu também. Acho que no frigir dos ovos aí, são muitos anos de estudo, ele é engenheiro e tal, ele tem uma formação, tem o hábito de estudar, né? Um hábito que a gente, depois que acaba a faculdade, acaba perdendo, né? A não ser que a gente se envolva em pesquisas, se envolva em um trabalho que exige da gente a pesquisa constante. Então, a gente mantém esse pique, né? Agora, no caso dele, não, né? Ele é um engenheiro eletrônico, né? Ele não poderia se dedicar somente à área dele, só a área dele já é complicada, né? Existe conhecimento de línguas, hoje a maioria do material que vem da área dele é tudo em alemão ou inglês, né? E você não tem, às vezes, publicações aqui no Brasil, em português, para você poder agilizar o seu trabalho. E isso é um elemento que complica um pouco a vida da gente. Então, eu acho que isso que eu trouxe para ele, esse hábito, o hábito de pesquisar, de estudar. E a gente vai adquirindo isso e vai cultivando. Vai desenvolvendo de uma tal maneira que acaba se tornando, vamos dizer assim, um terceiro talento na vida da gente, né? A gente pode encarar qualquer negócio. Então, você pode fazer uma palestra sobre o elemento X, aí o Edu vai lá entrar no chat, como é que chama? GPT. Chat GPT. E vai pesquisar lá, blá, 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 rapidinho, uma semana ele já está fazendo. E analisa o que o GPT fala. Não tem o cara que escreveu lá. Dá uma hora para o cara que escreveu. Chat GPT isso é o talento que a gente tem. Eu não posso dizer que eu tenho algum talento, porque, na realidade, eu já nasci com alguns dons. E eu comecei a exercer esses dons muito cedo. Com 4 anos de idade, eu já sabia ler e escrever. Então, ponto basta, né? Como se diz em italiano. Eu já sabia fazer essas coisas, já sabia desenhar, é uma coisa que eu não aprendi com o professor também. Eu aprendi a desenhar sozinho, desenhava sozinho. Desenhava e ganhava dinheiro com isso na escola. Porque o pessoal precisava fazer trabalho, pedia para eu desenhar para eles, eu cobrava.
Então, eu fui desenvolvendo a profissão. Você viu o pecado como aparece? Exercício, não era um pecado, era um trabalho comum qualquer. Então, eu trabalhei 25 anos nessa área de criação, de pintura, desenho, mas eu fiz cursos. Frente da Rosa, eu fiz cursos especializados nisso aí. Então, era um negócio que, para mim, era a minha vida. Se eu tivesse que trabalhar ainda o resto da minha vida com isso, eu trabalharia sem nenhum problema, porque era o que eu gostava, fazer isso 25 horas por dia, tranquilo. Porque é um dom que eu tenho. Então, eu faço, assim como compor, cantar, etc., que são coisas que eu já nasci com dom. Para mim, é como se eu estivesse tomando uma água com açúcar. Eu faço. Se alguém perguntar, como você faz? Não sei, eu faço. Como você, o cara falou, pega numa raquete, você pegou, chegou lá no público. Você é muito forte para nós. Né? Então, é assim. Não é assim também. Vai treinando aí, vai treinando aí. Então, você chega num ponto em que você liberta a sua criatividade e aquela sua capacidade. Todos nós e vai se tornando uma coisa natural. Se eu sentar para pesquisar igual o Edu, eu vou levar um ano para fazer uma palestra. Como eu estou apanhando fazer a palestra aí, que eu vou fazer a semana que vem. Estou apanhando, mas assim, a gente já tem uma, né? Como é que fala? Um know-howzinho aí. Então, a gente já vai pegando uma coisinha aqui, outra ali, a gente vai dando uma raciocinada. Tá legal, tá? Encaixa. Aí vai montando a palestra. E na hora a gente está improvisado também, que é o que a gente estava conversando lá fora, agora há pouco. Como é que fala? 90% de suor e 10% de diversão. Porque a gente vai pegar e a gente vai pegar todo esse material que foi pesquisado e vai começar a improvisar em cima, né? Que é o que os atores fazem, gente. Os atores de maiores talentos que a gente conhece são esses atores, não são aqueles que são CDF, que vão lá, estudam em cima da técnica. Esses caras, eles chegam a adquirir sucesso. Mas o ator que trabalha desenvolvendo o improviso, vocês podem ver que a maioria dos atores que vocês veem como famosos são esses caras aí. Al Pacino, todos esses atores que fizeram o nome na arte da representação, são pessoas que representam improvisando. Tem muito diretor que não gosta de trabalhar com um cara desse, porque o cara contrata o roteirista, o cara escreve tudo, as falas metrificadas para filmar um negócio. Quando põe a câmera na frente do ator, o ator pega aquilo ali e transforma numa outra obra. O cara começa a transformar o personagem numa coisa viva. E os diretores não gostam disso, né? Eles querem que a coisa se decorra exatamente como foi calculado. Tem que ser exatamente daquele jeito. Mas é aí que a gente fala do talento, né? Talento é isso aí. Se você quer um talento, você tem que contratar um cara com talento. Traz ele e você não pode amarrar o cara. Faz o que você tem que fazer. O cara vai lá e faz melhor do que ele pensava que fosse fazer. E sai uma obra-prima. Tanto é que tem um ator, eu estava examinando isso essa semana, tem um ator, os caras contratam ele porque o cara faz gravação de uma cena só. Uma cena. Já está no contrato dele. Eu só faço uma cena. Mas também, se a cena que ele faz, um ator normal, o cara leva mais ou menos uns 10 takes para sair mais ou menos parecido com o que ele fez. Então, é essa a dimensão do espírito, gente. Essa é a dimensão do espírito. Que ali está dizendo, o cérebro é um negócio frágil. O cérebro é um negócio frágil. Mas o espírito não. O espírito não é. Então, quando ele vem com uma missão, ele vem com uma capacidade, ele faz o trabalho dele. Faz e faz bonito. E não tem quem fala, olha, isso aqui tem um defeito. Não tem. O cara vai, faz e faz muito bem, e você é obrigado a reconhecer que foi bem feito. Vocês viram um bebezinho de 1 ano e 8 meses tocando piano? Então, eu coloquei... Você chegou a ver, Edu? Não cheguei. Um bebezinho, vocês estão me escutando? Estou. Ele tem 1 ano e 8 meses, está no colo da mãe, nem sentar sozinho ele senta. A mãe colocou ele na frente do piano. Gente, não é uma criança batendo na tecla assim, para escutar, igual criança normal. O dedinho dele, ele virava a cabecinha e ia achando as notas que ele queria e ia tocando uma música. Não é té. Não,
ia saindo uma música, e os dedinhos gordinhos, assim, tocando direitinho. Mas você fala, meu Deus, e está vindo cada vez mais isso sendo divulgado. Eu acho que é uma onda que está vindo agora para mostrar, tipo, agora vocês vão... Gente, e aí? Vocês vão ver o que é espetáculo. E aí? Eu gostaria de arrematar um final que eu acho que é importante para a gente refletir, porque até agora a gente falou bastante sobre ideias inatas, né? E a Meg, ela abriu uma parte do estudo que eu achei bem interessante, que ela falou assim, puxa, eu nunca pensei, né, que na erraticidade a gente tivesse um desenvolvimento intelectual que fosse mais amplo do que o desenvolvimento aqui. E Kardec fez essa pergunta, né, no Livro dos Espíritos. Ele faz uma pergunta, né, porque a gente aprende no Livro dos Espíritos que o objetivo da encarnação é uma imposição de Deus que tem como objetivo que a gente progrida. E aí Kardec pergunta, né, mas espera aí, se a gente é um ser espiritual, por que a gente tem que vir na matéria para aprender, para a gente progredir? A gente não poderia progredir no mundo espiritual? E a espiritualidade responde assim, intelectualmente o quanto vocês quiserem, mas somente quando você tem as restrições impostas pela matéria e a convivência com os outros demais espíritos, é que você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. O que quer dizer? Quer dizer que no mundo espiritual você pode crescer muito, mas muito, muito, muito em conhecimento, mas somente a influência da matéria e a relacionamento com os demais espíritos é que você vai poder provar para si próprio, porque a construção do reino de Deus é algo pessoal, é algo que você constrói no seu coração, e que você vai, então, poder pensar para você mesmo que não, eu aprendi a lição. Eu realmente aprendi a lição. Então, não tem jeito. Por isso que esse planeta é chamado um planeta de provas. Isso. Expiações a gente coloca até entre aspas, porque o sujeito expia, porque ele se revolta com as provas que ele mesmo pediu, por incrível que pareça, tá, gente? A gente se revolta com as provas que a gente mesmo pediu. E por isso a gente expia. A expiação é uma consequência da revolta das provas que você mesmo pediu. Mas, uma outra coisa que eu achei interessante, todo mundo falou bastante disso, eu achei fantástico, né? Ideias inatas. Menininho com 1 ano e 8 meses que toca piano, a nossa irmã que joga tênis, tudo. E aí, inclusive, ela toca num assunto que eu achei, para encerrar, né? Achei bacana você falar assim, né? A gente podia já ter, né, essas coisas, né? Mas o objetivo da encarnação, gente, ele até coloca, né, que há ele usa, por esquecimento, acho que o tema corta-luz, né? Corta-luz, né? Gente, se a gente só fizesse aquilo que a gente gosta, como é que você ia progredir? Então, muitas vezes, o objetivo da encarnação não é progredir. Então, se você era um bom pianista, muitas vezes você pede para que essa parte tua fique obnubilada, fique obscurecida, para que você se desenvolva em outras áreas. Você precisa se desenvolver em outras áreas. Agora, por exemplo, eu me desenvolvi estou me desenvolvendo na área de engenharia. Mas eu posso, no passado, ter me desenvolvido dentro da área, sei lá, da cultura. Posso ter me desenvolvido numa outra área, na área da oratória, por exemplo. Posso ser desenvolvido em outras áreas. Mas nessa encarnação, o objetivo meu foi progredir mais na área de exatas. Na minha, vamos dizer assim, na minha carta de vida, não se usa esse termo, porque esse termo é um termo de André Luiz, né? Kardec, ele fala como projeto encarnatório, né? Então, no meu projeto encarnatório, eu escolhi o gênero de provas e, nesse gênero de provas, eu coloquei, olha, eu desejo me desenvolver mais na área do intelectualismo, na área mais das ciências, na área mais das exatas. Então, eu fui direcionado para esse caminho, mas eu fui direcionado pela minha própria escolha, pelo meu próprio projeto reencarnatório. Podia ter trocado os pés pelas mãos e ido de novo para o ramo da oratória? Podia. Podia ter, você como tem desenvolvimento na área do tênis, podia ter ficado numa encarnação anterior, você se desenvolveu no tênis, mas agora você se propôs a se desenvolver numa outra área. Mas você, de repente, não, eu quero voltar para o tênis. Você tem, aí vai vir. Mas eu aprendi e eu acredito que nós devemos
procurar nos desenvolver em todas as áreas. Porque mais dia ou menos dia, hoje você está como homem e se desenvolve em umas áreas, mas amanhã você vai estar como mulher e vai ter que se desenvolver nas áreas do sexo feminino. Eu sempre digo isso, eu não tenho a menor ideia do que é ser mãe. Eu posso dizer o que é ser pai. Tenho a menor ideia do que é ser mãe. Eu não tenho a menor ideia do que é ser pai. Eu não tenho a menor ideia do que é carregar um ser dentro de você por 9 meses. Não tenho ideia. Mas, como o Chico mesmo dizia, que isso é um segredo entre a mulher e Deus, esse segredo, um dia, quem sabe, eu consigo entender esse segredo. Por enquanto, eu não consigo. Mas é aprendizado. Mães você já chegou a ser? Não sei. Não sei. Olha, mas eu digo para vocês que, vendo por mim, eu digo que a mulher, todas as mulheres, isso eu não estou abrindo exceção, mas todas as mulheres já deram um passo além do meu passo. Tá? Então, o sentimento feminino é diferente do sentimento do homem. A própria Gênese de Moisés, ela apresenta o Adão como o ser dali da terra, o Adamá, né? O natural da terra, e a Eva, que a tradução disso seria a mãe de todas as criaturas, como um ser que vem de fora e que tem um pouco mais de conhecimento que o Adão, o pobre coitado do Adão. Tanto que sempre a cobra... Sempre soube disso, né? Tanto que, se você for olhar, a serpente, ela não age em cima do Adão, ela age em cima da Eva, porque ela tem condição de trocar informações, né, de entender alguma coisa. Mas o seu raciocínio está errado. Não. Já vou colocar. É o seguinte, você está pensando que você vai fazer essa experiência. Bom. Mas acontece isso. Preciso me preparar para isso. Você passado muitas vezes como um papel de mãe, e aí disseram para você, não, agora você vai descer, você vai ser homem, você vai aprender a amar como um homem. Vai arrumar uma vitória. Pode ser. Você sabe. Agora você tem que ver o outro lado, para ver como é que é o outro lado. Pode ser, mas eu acho que não. Eu acho que vocês, mulheres, têm um passinho adiante. Não sei. Não, mas, ó, ninguém está querendo fazer terapia aqui. Mas tem pais muito amorosos. Sim. Muito carinhosos, muito... Hoje em dia, isso é muito patente, porque são, normalmente, mães que retornam no corpo de homem e agora têm dificuldade, porque o carinho é diferente. Então, é um mundo muito, muito legal. Olha, gente, não dá para hoje viver no mundo naquela caixa de ferramentas onde só tem martelo, tá? Ou só tem martelo e chave de fenda. A diversidade é tão grande que a caixa de ferramentas tem que ser bem ampla, tá? E bem colorida. E bem colorida, porque senão você se perde. O Edu, o Gilberto colocou no chat aí uma questão aí. Interessante. Deixa eu ver se eu consigo ler. Eu estou com a... Está assim, ó. Nada é por acaso. Acredito que, mesmo que o espírito faça coisas que parecem ser impossível, ele só conseguiu fazer porque foi permitido. Se não fosse, a pessoa poderia ter nascido sem as mãos. Na resposta de Emmanuel, me trouxe o seguinte pensamento. Essa é a condição atual do espírito. Estar no mundo de provas e expiações significa que, mesmo que o espírito tenha uma evolução intelectual, somente na matéria ele conseguirá a evolução moral. É a resposta do Gilberto, a contribuição do Gilberto. No chat. Tem bastante sentido, eu acho que precisaria de mais reflexões, mas sim, é uma possibilidade. O espírito se desenvolve no mundo espiritual também, num aspecto moral, mas ele precisa exercitar isso. E o exercício realmente se concretiza aqui na encarnação, na influência da matéria e principalmente no relacionamento com as demais pessoas. Mas ele pode crescer tanto intelectual como moralmente. A gente vê André Luiz, ele se desenvolve moral e intelectualmente, mas ele precisa encarnar para que ele possa ali levar adiante
e provar para ele mesmo que ele conseguiu, né, extrair daquele aprendizado um critério prática mesmo, né? Uma boa contribuição, Gilberto, acho que é por aí mesmo. Querendo falar, meu amigo, não precisa escrever no chat, não. Pode abrir o microfone e mandar a bala. Não, ele estava dirigindo. Eu lembro de Tá. vê-lo na primeira filmagem, no início da reunião, ele estava dirigindo. É que eu estava com a tela fechada, então não vi. Mas muito bom, obrigado pela colaboração. E é isso aí, gente. Semana que vem a gente continua. Nós vamos caminhar agora para a próxima pergunta, que é a pergunta 206, né? Também continua no mesmo bojo. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Nossa, se é um planeta de provas e expiações, imagina como eles devem imaginar a gente, né? É Cabral descobrindo os índios, né? É quase por aí. Na verdade, o Brasil tem um. O Brasil já se descoberto, já tinha dor, né? Bem prometido. Cabral descobrindo os índios. Mas a gente vai, a semana que vem, conversar um pouco sobre isso, né? A gente precisa... Bom, já melhoramos um pouco, já fomos mundo primitivo. Já, como alguém lá no salão hoje, na palestra, falou, já arrastamos a mulher pelos cabelos para dentro da caverna. Bom, sabe, fazia parte do mundo primitivo. Era um pouco pior, até, era propriedade. Então, você acabou de falar do episódio. Com uma questão de necessidade de progresso. É a lei do progresso e do desenvolvimento. Então, ali fomos selvagens, sem nenhum princípio, sem nenhuma base. Moral era quase nula. Aí você fala das descobertas do Brasil. O que aconteceu aí é a lei do progresso funcionando. Você chegando, trazendo uma nova forma de enxergar a vida, produzindo conhecimentos e recebendo conhecimento também, porque quem estava aqui tinha alguma coisa para passar, né? Tanto é que foi criada uma nova civilização, né? A semana que vem, né? Senão a gente está abrindo pergunta, né? Progresso e movimento. Você vê como é que são as coisas? E a gente fala do espírito. A gente está falando o tempo todo do espírito, marcha de progresso. Achando um progresso. Evoluindo. E agora, quantas nuances tem estranho aí, né? Porque a gente acha tanta ponta para puxar, meu, que nunca acaba isso aí. Tipo, ficar aqui 1000 anos estudando esse negócio aí. Eu dei uma olhada no livro e falei, meu Deus do céu, isso aqui é praticamente a história da humanidade. Bom, semana que vem a gente continua. Quem pode fazer para nós a prece de encerramento, por favor? Amém. Vou fazer. Saudade de vocês, até breve, se Deus quiser. Tá? Vamos acalmar o nosso coração. Vamos agradecer ao CETRELV pela acolhida, por esse instante, por este momento, que nós possamos cada vez mais, né, verificar como anda a nossa capacidade intelectual. Continuemos fazendo cursos para sempre ampliá-la. Meu Deus, querido amado Mestre, Jesus, governador desse planeta, permita que os bons espíritos que nos assistam possam ajudar-nos a crescer cada vez mais. Que possamos enfrentar nossas dificuldades, ampararmos em nossas vacilações, e Jesus nos inspire na fé, na esperança, na caridade, que os nossos anjos guardiões, com quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite que velho por nós, homens, nesse planeta, seja nosso amparo nas provas dessa vida terrena, amplie cada vez mais nossa intelectualidade e nos dê força e coragem, resignação, inspire-nos sempre na senda do bem, detendo-nos do declive de todo o mal. E com o Pai Nosso, damos por encerrado o trabalho de hoje, pedimos permissão para encerrar esta tarefa e pedimos toda a proteção
para suportar com fé, amor, as provas que Deus quiser nos enviar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha, dívidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.